Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com a Jéssica Greco. Oi, amiga! Olá. Muito feliz de estar aqui. Vai ser muito legal. Toda segunda e quarta a gente tem episódio do Caso Bizarro, então tem que passar essa info pra vocês lembrarem. Sendo que às quartas-feiras o episódio é exclusivo do Amazon Music, que é gratuito, tá? Então assim, só baixar o aplicativo e lá ouvir. E se você ouve o podcast em alguma plataforma que dá estrela... Dá estrela, né? Óbvio, se tem a estrela, amor, tem que dar todas. Se tem estrela, tem que dar todas. Ah, tem 10 e tem 13 estrelas, então dá 13 estrelas. Tem 15 estrelas, dá 15 estrelas. 1000 estrelas, vai clicar em 1000 estrelas. Vai clicar. Perfeito. Vai clicar em 1000. Porque é 1, 2, 3... Aquelas, não é só é um podcast 1000, então vai dar 1000 estrelas sim, tá? Vai botar... Sim. Toda a família vai pegar o celular da família inteira, vai baixar o Amazon Music, vai dar 5 estrelas pela família toda. Isso. Tá? É assim que funciona, galera. Obrigada, porque olha, gente, eu tô cansada de pedir estrela. Chega! Muda, Brasil! Chega, muda. Bom, depois desse início, né, caótico, pra já mostrar um pouquinho do que vem aí, bora começar os causos, né? Tô animada, bora. Vamos. Eu já começo aqui com tinha que pagar aluguel dobrado. Vamos ver se tinha que pagar mesmo aluguel dobrado. Eu amo. Um morador de Pinheiros, em São Paulo, morando num apartamento de 15 metros quadrados, pagando 20 mil reais de aluguel. Ou Laranjeiras no Rio de Janeiro, Copacabana, sim, né? Que deve pagar. Gente, que é um exagero, né? Gente, imagina com toda a comodidade do bairro, sabe? Onde você faz tudo a pé. O supermercado, a farmácia é mais próximo de você. Sim, e você não vai ter onde guardar depois na sua casa, porque a sua casa é uma caixa de 2 fósforo. metros quadrados, exatamente. Mas uma delícia. Olá, Mabê e Jéssica, meu nome é Sofia e eu moro numa cidade pequena do norte do Paraná. Essa história é um pouco longa, pois foram aproximadamente 3 meses de bagulhos esquisitos. Mas vou tentar resumir. Prometo que vale a pena, pois meu ceticismo fugiu para Paris depois de tudo isso. O ano era 2017, eu tinha por volta dos 16 anos. Morava com os meus avós, minha mãe e um tio. Não sendo o suficiente, o irmão da minha avó e a sua esposa vieram da Bahia para cá de mudança e se hospedaram em casa até acharem sua nova moradia. A esposa do irmão já não tinha um histórico muito bom. Desde o início do namoro dos dois, já rolavam umas paradas no sítio onde a família da minha avó morava e tinha boatos que essa véia safada fez uma amarração para eles ficarem juntos. A véia safada já vem com ódio por dentro, né? Já vem, né? E é aquilo, já te diz o lado que você tá da história. Exatamente. Né? Que a gente tá contra ou a favor da... Na verdade, eu sou sempre a favor da véia safada, mas aqui parece que não podemos. A gente não tá a favor da véia safada aqui hoje. Não. Então, vamos ver. Dado o contexto, eles se estabeleceram e é aí que o negócio fica louco. Tá. A véia maldita, ó, já subiu o degrau. O cargo. Né? De safada pra maldita. Você vê que ela foi promovida. Ela foi promovida. A véia maldita só falava coisa ruim e feia. Fora que os dois ficavam se esfregando. Olhava todo mundo de cima a baixo, tinha uma energia horrorosa de julgamento. Tá. Ela encucou com as plantas da casa, no qual algumas morreram. E a de comigo ninguém pode incomodava demais ela. Por que será, né? Né? E dizem que planta pega muita energia, né? E que se a planta ela vai murchando é porque ela vai sugando essa energia ruim aí. Então ela vai tentando... O ambiente tava carregado. Tava tentando limpar a pobre da planta no burnout, né? Tentando limpar a energia da véia safada e coitada, desmaiando. Gente, eu não aguento mais. Alguém dá um jeito na véia safada. Tira essa véia daqui, eu tô morrendo. E aí ela conta, né? A nossa ouvinte conta que em um dado momento, um dia... não muito específico, a véia safada, que agora é a véia maldita, tá com um copo de inox bebendo água. Ela bebe água, na hora que ela termina de beber água, o copo de inox explodiu. Gente, não dá pra explodir inox, né? Gente, como que explode? É isso que eu fiquei pensando. Não dá pra explodir inox. Gente, eu vou ter que fazer um momento. Eu vou botar no Google
Inox explode, porque não é possível, gente, como assim? A planta cansou tanto que ela falou assim, vou deixar pro inox resolver. Vou deixar pro inox. E o inox explodiu. Meu Deus, gente, eu tô em choque. Eu também fiquei chocada. Olha, eu só achei panela de pressão mesmo, que pode explodir. Que pode explodir. Que também é, né? Que é inox. Exatamente. Mas é que ela não explode, não é que o inox explode, né? A panela é a pressão, né? Meu Deus. Talvez fosse isso, talvez fosse a pressão. O copo tava pressionado. Tava se sentindo pressionado. Pela veia safada. Que agora é maldita. Agora é maldita. Bom, as gavetas da cozinha batiam sozinhas de madrugada. Normal. Todos da casa estavam abalados de alguma forma. Eu tinha pesadelo todos os dias e chorava de agonia regularmente. Até aí, tudo bem. Claro, tudo certo. E uma dessas noites tive um pesadelo horroroso, no qual eu estava sozinha pela madrugada na minha rua. Tinha umas pessoas completamente sujas, com aspecto macabro, e roupas rasgadas que começaram a vir na minha direção. Sedentos, eles queriam me canibalizar. De canibalizar, desculpa, que palavra é canibalizar? Canibalizar é muito bom, né? Porque a pessoa chique. podia falar, eles podiam me comer. Mas ela escolheu me canibalizar. Eu acho que eu nunca usei isso, pra eles me canibalizar. E é um erro, porque a gente tem essa palavra, sabe, no nosso dicionário, a gente usa pouco. A gente tem que usar mais o canibalizar. Nossa, achei muito... Nossa, gente... Nossa, que verso. Mentira, sabe quando eu usava essa palavra? Eu não sei se eu quero saber esse contexto. Vamos, claro, eu quero Juro, gente, o contexto é publicitário. Quando a gente falava assim, tipo... é verdade. Fazer 2 feeds na mesma hora. Vai canibalizar. Exato. Vai canibalizar. Tipo, era uma coisa que a publicidade, né? Onde que ela chega. E eu lembro de eu usar muito essa expressão numa época. Hoje em dia, eu honestamente nem sei se eu tenho essa opinião mais. Porque hoje em dia tudo muda tão rápido, os algoritmos são lixo. Mas houve uma época que aquele post, ele tinha uma vida útil muito maior, né? Então, realmente, você fazer 2 posts naquele mesmo momento, você um vai canibalizar o outro, vai tirar a possibilidade do outro de ter likes, curtidas. Dele existir ali, né? Dele existir. Igual a nossa querida, que estava com medo de não existir mais no sonho. Uma coisa meio Walking Dead, eu achei. Meio Last of Us, Sim, sabe? você acorda, tem uma galera querendo te canibalizar, é complicado. Nossa, gente, terrível quando isso acontece. Nossa, eu odeio. Eu pessoalmente odeio. Eu pessoalmente odeio. Acordei apavorada, virei pro lado pra tentar voltar a dormir e foi aí que eu vi uma sombra cuja forma era humana. Ao menos parecia. Estava agachada ao lado direito da minha cama. Nossa. Tinha olhos amarelos que me fitavam fixamente, bem de pertinho. Meu Deus. Perdi a voz, perdi tudo, pensei. Pronto, vou morrer. Fechei o olho e comecei a rezar. Eu nem era de fé, mas naquele momento eu virei uma crente fervorosa. A figura sumiu e eu não dormi mais naquela noite. Após tudo isso e umas coisitas mais, finalmente eles se mudaram quando a minha avó achou uma casa para eles. Todos tomamos banho de sal grosso, passamos palo santo na casa e ficou tudo bem, tirando o trauma. Tirando que ela tá aí marcada pela vida agora. Sou muito fã do podcast do Modus Operandi, divulgo pra todo mundo, pois vocês são incríveis, beijão, amo demais. Vamos com calma, tá, Sofia? Vamos com calma. Eu vou dizer uma verdade aqui, Jéssica. Eu tô pronta. Tá. Nasci pra isso. A gente, desde o início, foi colocada diante de uma narradora não confiável, né? Como a literatura... Com todo respeito, Sofia... Como a literatura mostra, o narrador não confiável, ele mostra só o lado dele da história. Ou o lado que ele quer mostrar. Só que eu não entendi, porque o seu avô, né? O seu avô não, o irmão da sua avó, tá? O tio vô. Ele mudou pra lá. E por que as coisas aconteciam por causa da véia safada? E se não é o seu tio que tem uma energia? Porque as coisas já aconteciam com a véia safada. Ela já veio do histórico. Já veio do histórico. Chegou a véia safada. Aí, quando ela entrou, ela virou uma véia maldita. Mas antes ela já era uma véia safada. Eu tô tentando trazer o contexto, né? Entendeu? Eu acho que esse porque é o ponto. Porque eu achei que faltou esse contexto. Porque, assim, às vezes a gente tá aqui acusando a véia de ser maldita... E o tio que é maldito. Será que eles não eram malditos juntos? Às vezes a força deles trazia uma maldição. Eu acho que pode ser. Mas ela já implicava com as pessoas da casa,
pode ser que ela, sei lá, tinha uma energia aí pra fazer com que as pessoas não se sentissem bem. Aí ela tivesse mais espaço pra ela, sabe? Alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Quando você tá numa casa que já não era tão grande, né? E vem mais gente ainda morar, eu entendo que quem fica na casa tem aquele sentimento de proteção. Às vezes pode ser um pouco opressor pra quem tá chegando, né? A véia maldita às vezes fica mais maldita ainda. Mas e o sonho? Porque a Sofia, ela tem uma coisa que eu fiquei muito feliz, por um lado, que é... Viu uma coisa horrível, traumática? Ela não virou pro lado e dormiu. Ela traumatizou, ela ficou acordada. Ela ficou acordada. Entendeu? Porque o que a gente conhece, a pessoa, né, a gente ouvinte sabe que a pessoa fala assim, dormi de novo. Exatamente. Que isso, Virei gente? pro lado e dormi. E aí, como assim? Por isso que eu acho que a Sofia é confiável, entendeu? Porque esse ponto da história, ele é crucial. Estão nos detalhes. Então, eu acho que assim, no fim, diz que depois que os dois foram embora, a coisa resolveu, né? Um banho de sal grosso, deu uma limpada, Palo e tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque só o sal grosso não resolve. Exato. Ele às vezes, até pode ser prejudicial, só ele, viu? Tem que ter umas outras coisas junto. Eu não vou saber porque eu também não entendo, mas... Um banho de rosas... Uma coisa assim, já né? ajuda, porque você limpa tudo, então... O bom e o ruim, então você tem que depois se proteger de volta, né? Sim. Então, um banho de rosas aí faz bem, mas... Pesquisem conhecimento. Pesquisem. É isso. Olha, Sofia, que bom que você está bem agora. Fico feliz e longe da véia safada. E longe da véia maldita, né? Que é maldita agora. Foi promovida. E agora, Sofia, o que ela é, né? Cabe a Sofia também trazer qual que é. Porque não é possível que ela é maldita até hoje. Deve ter se promovido mais uma vez aí. Ela deve estar atormentando outras pessoas também, né? Eu acho que talvez ela A véia fudida. Agora ela é uma véia fudida. Conta pra mim, Sofia, se agora a véia é uma véia fudida. Então eu quero muito saber. Ai, bom demais. Vou pra minha história. Bora. Vamos lá. Globulará. É Globulará, gente, de verdade, tá? Não li errado, é isso mesmo. Vamos lá. Olá, Mabê e Jéssica. Me chamo Thalita e cheguei até o caso bizarro através do meu fascínio por true crime. Na minha casa não sai o canal ID, sou super fã do Modus e do Projeto Humanos. O canal ID, Investigação Discovery, que é um canal perfeito, gente. Sim, ele é muito bom. Amo ID. Adoro você e seu programa, sua risada melhora o meu dia. Amo! Bom, vamos pra história. Tipo, amaciou. Amo tudo. Veio, trouxe um carinho, de repente, pá. Agora a gente, né, se abraça em posição fetal e vamos. Esse meu relato aconteceu ano passado, quando resolvemos, meu marido e eu, irmos acampar e fazer algumas trilhas na Chapada dos Veadeiros. Já gostei, um rolê legal. Amamos esses rolês de natureza, então já somos super habituados. Como de costume, tiramos férias em época de baixa temporada para evitar lugares lotados. No camping que ficamos, só estavam hospedados, além de nós, um casal com filho. Então, super tranquilo. Acontece que uma noite acabou a energia no camping e a única pessoa que cuidava do local veio nos dizer que, pela falta de energia, iria embora. Claro, bom, eu que não vou me fuder. Um beijo vocês. Um beijo para os fudidos que ficam. Nos certificou que não devíamos nos preocupar com nada e que a energia logo voltaria. Eis que ocorreu a ideia de aproveitar a vibe natureza e a noite super estrelada para ficarmos sentados vendo o céu no total breu fora da barraca. Papo vai, papo vem, eu comecei a enxergar um brilho estranho no meio do mato. Parecia um par de olhos nos encarando. Fiquei curiosa, mas continuamos conversando. Até que, de repente, eu olho para o lado direito e eu vejo uma criatura preta enorme passando ao lado do meu marido. Andava bem devagar, um passo atrás do outro, sem pressa. Descartei na hora a ideia de ser um cachorro do mato, pois como estamos habituados a acampar, toda vez que aparece algum cachorro é geralmente para fazer amizade em troca de comida. E esse não foi o caso. Eu gelei na hora e não sabia o que fazer. Aí você pensa que eu corri para dentro da barraca? Não! Peguei meu celular para ver como era o lobo-guará que diziam habitar na região. Ignorei os alertas do meu marido dizendo para entrarmos em busca de segurança. Nessa altura, eu já estava certa que era um lobo-guará. Por isso, eu passei a pesquisar se eles atacavam humanos, o que comiam e por aí vai. Lógico. Gente, você tá
Desculpa, mas você tá... Tem algo vindo na sua direção. Pelo amor de Você Deus. abre o celular e pesquisa. Será que ele vai me comer? O que ele come? Aí devia aparecer assim, gente. Come gente, corre. Gente parada que fica no celular à Gente toa. parada, exato. Aí ele adora. Nossa, viu um celular, ele é contra. Gente curiosa? Nossa, ele come mesmo. Contra tecnologias. Canibaliza tudo. Canibalizou tudo. Por isso passei a pesquisar se eles atacavam humanos, o que comiam, por aí vai. Claro que estava apavorada, mas como tínhamos fumado aquele cigarrinho do capeta, entre aspas... Por isso que ela tá calma. O medo estava mesclado com curiosidade. Ela tava bem... zen. Curti, tranquila. Me atacou, poxa. A criatura andava pra lá e pra cá sem pressa. Eu estava vendo a hora onde ele nos devoraria e eu lá na Wikipédia vendo hábitos alimentares do lobo. Então, ela mesmo faz a meia-culpa. Gente, o kkk. E aí tem um kkk no final que, assim, sela tudo. Enfim, o tempo foi passando e acho que devo ter ficado entediada. Gente, poxa, acho que o bicho ia me comer. Tô super entediada. Tanto que antes de resolver entrar na barraca, eu fui recolher as roupas do varal improvisado e ir no banheiro. Querida... Olha, assim, se atacasse gente, você já tinha ido de arrasta faz tempo, né? Bom, pedi pro meu marido me acompanhar, obviamente, pois estava muito escuro e estávamos em vias de sermos devorados. Se um vai, o outro vai junto. Até que a morte nos separe, não é mesmo? Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas aí, vamos lá, ao sair do banheiro, me deparo com meu marido rindo horrores e me dizendo, olha lá o seu lobo-guará. Era apenas um cachorro. Só que ele era enorme, bem grande mesmo. Rimos o resto da noite. Não sei se esse surto foi pela ambientação, mas até hoje a piada interna foi do globo-lará que vimos naquela noite. Espero que tenha gostado do meu relato. Dou muita risada quando lembro da tranquilidade que estava naquele dia e de todo o desenrolar da história. Gente, aqui a gente percebe... uma pessoa que claramente estava alterada, né? No seu estado aí de consciência. Por quê? Meu Deus. A pessoa vê algum, sei lá, um bicho horrendo. Porque, pô, um lobo, ou um globo-guará, né? Pra trazer na linguagem deles. Um globo-lará. É um bicho selvagem, um animal selvagem. Sabe? Vocês estão num lugar que não tem luz, cuja única pessoa que estava no lugar disse assim, tchau. Gente, vamos falar disso? Vamos falar sobre isso. Porque assim, vamos lá. Jéssica, acabou a luz. Você tá acampada aqui nesse quintal da minha casa? Poxa, Jéssica. Eu tô indo embora. Eu mesma não vou ficar aqui, mas eu te desejo tudo de bom. E ó, fica tranquila. Beijinhos. Vai dar tudo certo. Mas eu tô indo, tá bom? Beijo. Um beijo. Gente, o que você faz? Isso pra mim é o início de um filme de terror. Eu já tinha ido embora na hora. Gente, não tem opção. Se a pessoa que cuida do lugar acabou a luz, falou assim, Tchau. eu estou indo, um beijo, você diz, eu também, vamos eu também juntas, um beijo. eu vou dormir na sua casa, amor. Lógico, Eu que vou com isso? você. Você vai pra sua casa, eu vou com você. Eu não vou aceitar Você tem isso. uma cama, eu vou dormir na sua cama com você. Não vai ter jeito, entendeu? Entendeu? É isso que eu ia fazer. Primeiro começava por aí. Então, assim, sabe, eu já estou apavorada. Eles não estavam... não era uma época lotada, né? Era uma época de baixa temporada. Então, e ainda tinha um casal com um filho, né? Sim. Que também a gente não sabe o que esperar, né? A gente não sabe esperar do outro ser humano. A gente... Não, e assim, Né? às vezes é uma família com filho. Filme de terror também tem família com filho. Exatamente. E às a vezes- criança geralmente é que invoca o demônio. Perfeitamente. Esse é o meu ponto. Eu não vou ficar sozinha com uma família com uma criança pequena. Eu não vou. Não dá, entendeu? Eu não vou ficar... A minha família eu protejo, tá tudo certo, show. Exatamente. Agora, a outra família, amor, jamais. Olha, Jamais. São muitas camadas aqui pra gente estar começando a discutir, Thalita. Mas com toda certeza, no meio do perigo, você me parar e ler o Wikipedia,
Gato. Sinceramente, Thalita, com todo respeito, mas com todo respeito mesmo, se eu fosse um Globo Lará e você tivesse parado na Wikipedia pesquisando sobre mim, eu ia acabar com você, amor. Eu ia te canibalizar, Thalita. Nossa, eu ia chamar meus amigos ainda. Falar, ô, galera. Galera, tem uma comida aqui paradinha. Gente, um lanchão iluminada pelo celular. Iluminada pelo celular. Fácil de achar. Parada. E não vai nem se mexer, porque... Chapadinho. Né? Chapadinho. Então, assim, tá na vibe, gente. Lanchão. Nossa, sabe? uma laricona à noite. Eu diria que o Globo Lará perdeu um lanchão. Porque não era só ela, né? Porque a Thalita disse que ela não ia deixar o boy ir embora. Claro. O boy também que ama de verdade, né? Sim. Provou ali o amor. Exato. Porque ou provou que tava chapado também. Porque assim, com todo respeito, tá, Thalita? Mas se... eu estou lá com a minha gata no camping. E aí a gata diz assim, eu vou aqui ficar olhando. Então você fica aí. Você fica aí que eu vou ficar ali dentro. Sim. Ali dentro com a porta fechada. Eu também. Case com este homem, Thalita, agora. Então assim, case com este homem, Thalita. Porque ele provou que te ama, tá? Exatamente. Porque eu jamais faria isso por ninguém. Ninguém. E aí a pessoa ainda foi pegar roupa no varal, mas ninguém. Mas de uma presa fácil ali, rodopiando, mexendo. Gente, jamais. Não tem como, Thalita. Não tem como. Não tem como te defender nessa Não história, tem como Thalita. te defender, Thalita. Olha, não Agora, tem como. Olha que paz que é você morrer em paz. Se a Thalita... Vamos pro cenário que a Thalita estivesse sendo canibalizada. Ela ia morrer em paz, cara. Ela tava tranquilaça. Ela tava super tranquila. Minha hora chegou, é isso que eu É aqui. isso. Ela ia falar assim, uma mulher feliz, apaixonada. Ela ia falar assim, tipo assim, era um lobo-guará mesmo. Nossa, Pois é. olha só, ele come gente. Menina. Tipo, ela ia ficar, sabe, Quem diria, brisando, assim. Eu acho também. Então, Nossa, né, demais. às vezes vale a pena dar uma pensada, né? Se é tão ruim assim fumar um cigarrinho do capeta enquanto você tá num lugar sozinha. Pronta pra ser canibalizado, né? Perfeito, eu acho também. Às vezes é melhor. Se você soubesse que você tá pra ser canibalizado, você não ia querer ser canibalizado de uma forma mais tranquila? Claro, por muito menos. Então, assim, eu estou prontíssima. Bom, a próxima história é o cachorro da Cruella e ele apavora a família. Olá, Mabel, olá, Jéssica, tudo bom? Tudo. Meu nome é Ramon, tenho 24 anos e moro no interior do Mato Grosso. Minha história aconteceu com a minha avó há muito tempo, antes do nascimento da minha mãe, mas me assombra até hoje. Minha família é natural de Alagoas e meus pais viveram lá até o casamento, quando se mudaram para Mato Grosso quando eu tinha 3 anos. Um beijo para Alagoas, eu amo. Um beijo, Alagoas. Um beijo, Alagoas. Tô indo viajar amanhã pra Alagoas, tô sensibilizada. Um beijo, Alagoas. Quando 2 dos meus tios ainda... E um beijo pro Mato Grosso também, e né? também coitado. Um beijo para o Mato Grosso. Eu não vou viajar pro Mato Grosso, mas... Nem eu. Fica aí o grande beijo. Né? Quando 2 dos meus tios ainda eram bebês e não batizados, a minha avó passou por uma das piores experiências da vida dela. A casa dela e do meu finado avô era de madeira. Bem vibe interior do Nordeste, anos 60, 70. Ficava num sítio e era rodeada por uma mata densa e um areião descampado na frente da casa, onde eles criavam galinhas e porcos. Pela falta de energia elétrica, a única luz que iluminava era uma lamparina a gasolina, instalada estrategicamente para iluminar os 2 cômodos da pequena casinha. Ai, gente, uma lamparina. Ai, tempos simples, sabe? A iluminação vinha de uma lamparina. E não do Candy Crush, sabe? Que a Thalita tava lá no camping jogando Candy Crush. Na Wikipédia. Ia ser canibalizada. Você vê, né? Aquelas daqui que fica até agora brigando com a Thalita. Brincadeira, viu, Thalita? Por conta da falta de dinheiro, meu avô tinha que trabalhar até tarde para conseguir o sustento para sua família. E naquele momento, ele não estava em casa. Provavelmente estaria torrando farinha com o irmão. As paredes de madeira da casa continham algumas brechas entre as tábuas. Então isso tornava possível ver um pouco do que se passava lá fora. Enquanto fazia a papa dos filhos, minha avó escutou que pareciam gritos, como cacarejos estridentes. Um som que, segundo ela, invadiu seus ouvidos e ficou ecoando na sua cabeça. Até aí tudo bem.
Tranquilo, tá aí, tranquilíssimo. Enquanto isso, as crianças choravam e berravam, ou pela fome ou pelo susto dos sons aterrorizantes que ouviram. A minha avó, corajosa como é, olhou entre as ripas e se arrepiou inteirinha com o que viu. Lá estava ela, uma criatura bizarra. Enquanto a criatura estrangulava uma galinha com uma das mãos, rasgava com seus dentes, anormalmente grandes, o pescoço de outra ave. Meu Deus! Então, ó, é um bicho, uma criatura que tá em pé e com a mão esquerda, vou pôr uma esquerda aqui, ela tá apertando o pescoço de uma galinha, estrangulando uma galinha. Meu Deus! E a outra, né, com o dentão lá. Enfiando os dentão na outra galinha. No pescoço da outra galinha. Tinha olhos que brilhavam em tom escarlate. Um tom conhecido dos vampiros, que a gente sabe. Sim. Formado em crepuscologia. Lógico. Um focinho aparecendo, pernas enormes, braços maiores ainda. E os seus pelos eram todos falhados. Como os do cão de crista chinês, vulgo cachorrinho da Cruella. Então a gente tem aqui uma foto da Cruella. do cachorrinho da Cruella. Ai, mas ele é tão fofinho. Ele é muito fofinho, né? Eu acho que foi um exemplo que traz empatia pra criatura. Infelizmente, sim. Infelizmente, Tá? eu Ramon, você falhou desculpa. um pouco. Eu tô um pouco do lado agora do cachorrinho da Não tem Cruella. como. Desculpa. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo, né? Bom, minha avó não sabia o que fazer, apenas paralisou com aquela imagem surreal. Ela estava preocupada com o que ele poderia fazer com seus filhos. Sim. Porque eles não eram batizados. Então, eles poderiam ser levados por ele. Outra coisa que a fez ficar sem ação foi o fato de que o meu avô levou a espingarda quando saiu. Ou seja, estava sem defesa, sozinha com 2 crianças pequenas que não andavam ou corriam, né? Não podiam se proteger. Sim. Sem vizinho e sem telefone, né, anos 60, ela apenas saiu trancando as portas e passando os ferrolhos. Ferrolhos também é uma palavra chique. É uma palavra chique. Ah, eu gostei. Gostei da Né? prosa. Passou o ferrolho. Passou o ferrolho. Eu tava lendo um livro recentemente que passa o ferrolho. Sério, que tudo. Passa o ferrolho. E é um beijo, livro atual. ferrolhos. Um beijo pros ferrolhos que estão aí. Aham. E é um livro atual. Mas, O ferrolho tá em alta, né? Você vê, né, que é o mesmo caso aqui, né, do e-mail. A gente recebe um e-mail atual com a palavra ferrolhos. Eu achei, a gente explora pouco, entendeu? A gente explora pouco. Todo o linguajar que temos aqui à disposição na nossa língua portuguesa. Um beijo, língua portuguesa. Um beijo. Então, os sons pararam. O que pode parecer um alívio, mas não era. Nossa. Porque se o som parou, é porque tava em algum lugar. Não, e ainda mais com galinha, porque as galinhas estavam gritando, porque o bicho tava pegando elas. Então, quando a galinha tá gritando, você sabe onde o bicho tá. Sim. Na hora que a bicha para de gritar, e aí? Nossa. Minha avó gelou mais ainda. Eu tô gelada. Pois significava que a criatura advinda do inferno havia parado de mexer com as galinhas. Minha avó, que já tinha conseguido fazer as crianças parar de chorar, enrolou-as na rede e tentou mantê-las seguras. Criando coragem, minha avó foi em direção à porta e olhou novamente pela pequena fresta na parede. Não conseguiu ver nada além de uma luz vermelha. Nossa. Um tom vermelho escarlate. Não. Algo que ela nunca mais esqueceu. Não. Sim, a criatura, aquilo, estava espiando. Deus. Grudado com o rosto na porta, assim como vovó fazia. Meu Deus. Vovó acredita que tenha chamado a atenção da criatura quando trancou as portas com os ferrolhos de corrente. O silêncio ecoava por todos os cantos. Minha avó estava paralisada, assim como o ser presente do outro lado da porta de madeira velha e ripada. No meio do silêncio, pá! O som de um tiro ecoou por todos os cantos. Era o meu avô. Ele estava a uma certa distância da casa, mas por conta do lugar ser isolado, não tinha nada que impedisse sua visão. Tinha um areião na frente, né? Então, realmente dava pra você ver a casa de longe. Meu Deus. Ouviu-se mais um tiro pro alto e a criatura, que já se assustara com o primeiro disparo, debandou-se mata dentro. Meu avô correu para casa para ver a situação da sua família. Fora o trauma, todos estavam bem. Foi apenas um susto, mas quando eu era pequeno e minha avó me contou essa história, eu sentia medo de sair à noite de casa para brincar no sítio. Realmente foram traumas.
Nossa. E é isso, obrigada por lerem minha história. Sou muito fã do podcast, eu maratonei todos. Beijinhos. Beijinho, um cheiro. Ai, meu Deus Ramon, você falhou. Você teve uma falha. Primeiro você descreveu... Vamos para as qualidades primeiro, Ramon. Você descreveu muito bem. Eu me senti dentro da história. Sim, parabéns. Né? Tipo, as ripas de madeira, aquela sensação, o contexto, né, histórico, estamos nos anos 60, não dá pra você pegar um telefone, um zap e mandar pro vizinho. Ramon pode trabalhar com isso. Muito uma bom texto. lamparina movida a gasolina. Ferrolhos. Então, assim, Ramon, você é perfeito, tá? E a história é boa também porque eu fiquei cagada. Fiquei arrepiada. Gente, tem uma expressão maravilhosa que é cu mole. Quando você sente que você está com a bunda mole, entendeu? Que você tá assim, agoniada. Sim. Eu senti esse momento, minha alma saiu. Quando falou assim, que ela estava olhando um negócio, tinha um olho, tinha um negócio vermelho. Imagina, a avó, tipo, metendo os olhos ali, do outro lado, o bicho olhando pra ela também. Mano, vocês estão muito perto. Isso dá muito medo. E aí o Ramon arrasou nessa escrita, porque a gente já sabia que o bicho tinha olho vermelho. Porque lá no início ele contou que o bicho tava com olho vermelho. Então, quando apareceu que era uma cor escarlate, eu já sabia que era o quê? O olho do bicho. É o olho do filho da puta. Que medo. Então, assim, o Ramon tem o dom da escrita, tá? Tem o dom da escrita aí. Se você não sabia, Ramon, você vai descobrir agora. Mas provavelmente ele sabe. Uma pessoa assim... Provavelmente querida. Ele sabe, né? Porque não tem como não saber. Um amor. Agora errou. Ramon também cometeu erros. Acho que quem acerta, erra também. Erra também, Não né? é? A vida é assim. O Ramon, que a gente descobriu aqui, o Ramon é um ser humano, né? Um ser humano digno de falhas. Sim, acertos. E de qualidade, acertos. Erros. Somos todos Ramon. Somos todos Ramon. Ramon falou do cachorro, do cão de crista chinês. E pôs uma foto do cachorro, que é a coisa mais fofa do mundo. Eu não consigo olhar para esse cachorro agora e imaginar uma criatura enorme com os pelos falhando tal qual o cachorro. Não é que ele falou que parece o cachorro da Cruella. É os pelos falhando. Exato. Só que assim, Ramon... Olha a carinha desse cachorro. Olha a carinha. Gente, vai estar lá no Instagram, caso_bizarro. E me digam se vocês conseguem olhar essa foto... E ficar com medo. Porque era o clímax da história, entendeu? Sim. Ali, Ramon, você tirou, cara, a nossa empatia. Não deu, Ramon, eu quase torci pra que a criatura levasse os filhos da sua avó. Eu quase torci. Que seria a sua mãe, entendeu? Ramon, eu acho que assim... nunca trate com empatia... algo que você quer que as pessoas não tenham empatia. Porque agora eu tô 50-50. Porque a gente não sabe. Será que ele não tava... Ei, ai meu Deus. Será? Porque ele é fofo. É um cachorrinho. Pra mim é o cachorro da Cruella, entendeu? Tá. Será que ele não estava protegendo a família das galinhas? E as galinhas eram tipo galinhas zumbis. E elas Teve uma mutação nas galinhas. Exato. E as galinhas não eram as... Na verdade, ele eram na verdade... assassinas. Eu acho que, na verdade, o bicho estava protegendo a família e ele foi totalmente mal interpretado. Tal qual o Wicked. Eu acho que é a mesma história. É a mesma história. Gente, é a mesma história. A galinha velha do oeste, né? Sim. A galinha verde, provavelmente. Claro, elas eram verdes. E foi mal interpretada. Cara, com certeza era isso. Ramon, você tá entendendo, Ramon? A gente só conseguiu perceber isso porque a gente olhou nos mínimos detalhes, Ramon. Você não foi capaz disso, Ramon. E aí, eu acho que aí quando o bicho olhou, era pra ver se tava todo mundo bem lá dentro. Nossa, estava tudo certo. Vocês estavam vivos. Sim. Vocês estão bem agora que eu protegi vocês. E o que ele recebeu? Tiro. Recebeu tiro. Incompreensão. Entendeu? Insegurança, falta ignorância, de empatia, falta de amor. Ódio, violência. E ele só queria a paz mundial. E ele só queria a paz... Eu não diria a paz mundial, mas a paz ali... Mundial. A mundial. A mundial. A mundial mesmo. Sim, não, tranquilo. Só tem ela possível. Só tem ela. É isso. E eu tenho mais uma coisa eu tenho mais uma coisa pra dizer ainda. E digo mais. Além de tudo isso que a gente acabou de falar, essa bobajada toda, eu queria falar uma coisa que a avó, que a avó também é mãe, né? Que inclusive ela era mãe, ela tava com os filhos. No caso, ela nem era avó naquela época. Por que a gente tá falando avó? A avó, ela
só achou que a criatura ia pegar os filhos porque eles não tinham sido batizados. Sim. Só que assim, gata, se aquela criatura que você tava vendo, que era creepy, entrasse na tua casa, você foi batizado, mas você ia rodar também. Eu não acho que ele ia ter empatia, mas deixa eu ver quem foi. Não, esse aqui, cheirinho, não foi batizado. Não, não vai ter gata, como. você ia rodar junto. Sim. Essa avó ia rodar, ia ser canibalizado. Ia ser, porque as galinhas não foram batizadas, então elas rodaram, elas foram as primeiras. Elas foram as primeiras. Claramente elas não foram batizadas. Ai, meu Deus. Ai, gente, socorro. Socorro, Ramon. Muito obrigada pela sua história. Um beijo, um cheiro, né? Como você mandou. Eu amei. Um beijo, Ramon. Vamos lá, vou para a próxima história aqui. Vibe macabra. Oi, Mabê e Jéssica. Me chamo Natália e primeiramente queria dizer que o meu maior medo de infância era o Chuck me assassinar no meio do banho. Eu tomava com a porta do box aberta pra ficar atenta caso ele entrasse no banheiro. Prioridades, né, Natália? Uma boa dica. Amei. Bom, vamos aos meus casos. Plural, hein? Plural. Está número 1 aqui, então... esta querida passou por poucas e boas. Vamos lá. 1. Casa na Serra. Há uns 10 anos viajei com meu namorado e uns amigos pra passar o carnaval numa casa na Serra. A casa era toda de madeira e tinha uma vibe macabra. Um dos quartos tinha até um berço bem creepy. Passamos a viagem toda brincando que era amaldiçoada por conta da estética de cabanas americanas de filmes de terror. Gente, nunca põe essas duas palavras juntas numa frase. Brincando e amaldiçoada. Porque isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar bom. Não tem como dar certo. Não tem como. Natália, pelo amor de Deus. No último dia, ficamos até algumas horas vendo filme de terror e chegamos a comer um brisadeiro. Gente, brisadeiro é um brigadeiro com a ervinha. A ervinha que a nossa querida lá da Wikipédia, do Lobo Lará, estava sob efeitos. Do cigarro do capeta. Exato. Mas pra quem precisa ouvir e entender exatamente, é a famosa maconha. Exato, gente. É um brigadeiro batizado. É sempre com maconha, né? É sempre com maconha. Com haxixe, não, né? Amigo, que eu saiba, que eu já ouvi falar de amigos... É só com... É só com maconha. Só, corre na boca miúda. Que não. é só com maconha. Ouvi dizer. Tá. Não senti bater nada. Até que veio o sono e fui dormir. Logo depois, meu namorado chegou, deitou na cama e dormiu. Até aí, tudo bem. De repente, senti algo me puxando para trás. Como se fossem duas mãos me segurando pelos ombros. Então foi por cima, assim, foi né? Por cima. Resisti muito. Fiquei meio que empurrando meu corpo pra frente pra fazer força contrária e não sucumbir. Até que o puxão parou. Mais uma observação aqui para a palavra sucumbir, que é boa. Maravilhosa. Passei uns 5 minutos morrendo de medo de olhar pra trás. E quando virei, meu namorado, quem inicialmente eu pensei que pudesse ter me puxado, não só estava afastado de mim, como de costas. Não tinha como ter sido ele. Não consegui dormir até o dia amanhecer, quando me senti segura pelos raios de sol que sabemos que expulsam todos os males e espíritos que perambulam pela escuridão da noite. Perfeito. Até hoje, não sei o que aconteceu. Meu namorado disse que pode ter sido paralisia do sono, mas eu nunca tive. Nem antes nem depois, pra confirmar. Essa é a primeira história da Natália. Tá? Gente. Porque já vai pra parte para um 2. Vamos falar comentar dessa história primeiro. Olha, eu acho que assim, o brisadeiro, quando você come, o que me disseram, sim, né, que eu já li na internet e tal. Na Wikipédia. Eu li na Wikipédia, exato. Demora porque quando você come o negócio não é na hora, entendeu? Tipo assim, demora às vezes 1, 2 horas. Mas ele é mais forte do que fumar, né? Porque você não tem o controle, porque bate de uma vez só, é o que dizem. Né? Eu não sei, é o que dizem. Então, o que acontece pode ter realmente batido enquanto ela tava dormindo e ela foi numa vibe esquisita. Só que ao mesmo tempo, você não alucina com brisadeiro, entendeu? Você não vai alucinar desse jeito, que eu saiba. Mas talvez uma paranoia. Uma paranoia, sim. Uma paranoia delirante. Porque o que eu senti aqui me pareceu bem paranoia. Porque você vê, o seu namorado deita atrás de você na cama.
Alguém te puxa, você faz força pra não sucumbir. Sucumbir o quê? É só seu namorado. Então me parecia que ela não queria sucumbir a alguma coisa. Me parece que ela, tipo, tinha noção. Já sabia que tinha alguma coisa esquisita. Sabia que aquilo que ela tava vivendo era um negócio esquisitinho. Sim. Então, pra mim, me pareceu uma paranoia. Tipo... Eu acho também. Tem uma força me puxando, mas eu não vou virar porque vai dar merda. Eu acho que até o próprio namorado dela também não percebeu nada, porque provavelmente ele já tava assim, mais pra lá do que pra cá, entendeu? Exato. E nem percebeu, porque ele também não se mexeu na cama. E se você fez esse movimento todo, você acordou e acordou muito, entendeu? Se você tá dormindo com alguém que tá tendo esse tipo de movimento, né, até de pesadelo e tal, a pessoa vai perceber. Então eu acho que ele também já não tava 100%, entendeu? Deu aquele sono bem pesado, assim, e não sentiu nada. E ela conta, assim, que a casa já dava uma vibe macabra. Tinha um berço creepy. Ficaram brincando, ficaram zoando, assistiram um filme de terror. Tipo assim, tudo que vocês podiam fazer pro seu subconsciente, entendeu? Trazer ali, vocês ajudaram. Então, na hora, minha filha, que você deitou, que você descansou, o subconsciente falou, amor, vai ser agora. Vai ser agora que eu vou te fuder, caralho. Você queria tanto? Você queria tanto, não queria casa amaldiçoada? E olha, eu até achei que foi bem tranquilo, viu? Perto do que poderia ser. Nossa, eu ia falar isso, foi super de boa. Puxãozinho no ombro? Nossa. Tá tranquilo, vem aí. Super de boa. Acho que você tem até que agradecer, viu? Eu acho. Ou realmente... Vocês falaram tanto que realmente o pessoal que tá caminhando aí pela casa falou assim, beleza, vocês gostam? Então, vocês querem ver? Vou lá puxar teu ombro, vamos ver então. Vamos fazer a experiência completa. Exatamente. Pra você. Mas que bom que não aconteceu mais nada e que está todo mundo bem. Exato. Isso que importa. Vou pra parte 2 aqui, que é outra história dela também. Delay espiritual. De tanto ouvir o caso bizarro, me perguntava, putz, nunca aconteceu nada comigo assim, né? Eu adoro. Gente, mandou 2 histórias, quer dizer, aconteceu, né, filha? Não, eu gosto de, tipo... Gente, eu preciso me incluir, sabe? Como assim não aconteceu nada? Aí, até que 2 semanas atrás, eu estava trabalhando, quando meu namorado me enviou uma música do Claudinho Bochecha e começamos a conversar sobre música dos anos 90. Eu gosto do contexto, porque eu jamais imaginaria falar de Claudinho Bochecha num caso bizarro. Mas vamos lá. De repente, lembrei da música Garota Nota 100, uma música que eu adorava do MC Marcinho. Gente, tudo para mim, Garota Nota 100. Você lembra da música Garota Nota 100? Eu não lembro, mas eu vim aqui ler a letra, que é Hoje eu vim pra poder falar. Não, pera, vamos pro refrão. Tá. Igual a você, eu sei que não tem. De 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti e ainda sonho que um dia você vem. Achei chique. Achei poético, achei apaixonado. Achei que sabe respeitar limites. Que numa letra dos anos 90 é importantíssimo. Então, assim... É verdade, né? Deixa eu ver se... É um diferencial, é um plus. Então, eu achei... É fofinha a letra. Gostei. É MC Marcinho, né? Fiquei feliz. Garota nota 100. Bora. E aí, imediatamente pensei... Putz, ele tava mal no hospital, né? Será que tá bem? Mabê, eu juro. Peguei o celular e quando abri, bimba. Vários perfis no Instagram noticiando a morte dele. Me arrepiei toda. Mandei na hora pro meu namorado em choque. Foram 5 minutos de completo choque até a assessoria dele lançar uma nota desmentindo a morte. Onde eu fiquei com um misto de choque e felicidade. Feliz, obviamente, porque ele estava bem. Mas, infelizmente, ele veio a falecer no outro dia de manhã. Amo o caso bizarro e o Modus. Te amo, Babê. Você é incrível. Beijos. Meu Deus. Esse caso aqui foi mais uma coincidência, né? Vocês estavam falando de música. Você lembrou do MC Marcinho? Realmente, ele tava sofrendo, né? Foi bem triste ultimamente. Mas foi uma coincidência bem bizarra, assim, né? De você pensar numa coisa e quando você abre o celular, tá falando daquele assunto. Falando daquele assunto, exato. Que não é um assunto que tá em alta, uma pessoa que, né, às vezes tem uma música que tá bombando, alguma coisa assim, naquele momento. Assim, é muito esquisito como os pensamentos das coisas às vezes se alinham, assim. Você pensar nessa pessoa no momento que ele não tava bem, sei lá. Que tá falando sobre isso, né? Acho que tem uma conexão aí em algum lugar. Tem alguma coisinha aí. Também acho. Bom, o próximo caso é miscelânea bizarra.
Olá, Mabê, olá, Jéssica, tudo bem? Tudo. Meu nome é Pauline, tenho 30 anos, sou mineira, morando em terras baianas. E trago histórias da minha família que acumula muitos casos bizarros. Já veio com ameaças. Eu gosto. Eu gosto quando traz, assim, muitos casos. Então, tem material. Venho de uma família católica apostólica romana. Minha mãe é médium e trabalha numa casa espírita. Mas antes de trabalhar a mediunidade dela, nossas vidas eram muito caóticas espiritualmente. São muitos casos, mas hoje eu vou contar alguns. Quando a minha mãe era mais jovem, na casa dos 20, ela estava viajando de Coronel Fabriciano para Três Marias, que dá umas cerca de 7 horas de viagem, com o meu tio, a namorada dele e a minha avó. Meu tio tinha ficado acordado até muito tarde na noite anterior à viagem e começou a cochilar no volante. Já me deu um desespero aqui. Já apavorado. Pra mim já é o caso mais bizarro de hoje, porque, né? Termina o volante. Já era noite, minha avó pediu por diversas vezes pra ele passar o volante pra minha mãe, mas ele não aceitava de jeito nenhum. Pau no cu. Não já pode, odeio seu gente, tio. não, pelo amor de Deus. Depois de diversas tentativas sem sucesso e vários episódios de cochilo, eles viram uma pessoa toda vestida de branco, ajoelhada no meio da pista. Gente, a gente tá falando de uma rodovia. Aham. A pessoa estava de costas pro carro, em posição de oração. Mão postas e rosto abaixado. Todas as pessoas do carro viram a mesma coisa. Meu tio reduziu a velocidade e queria parar, mas minha avó falou para continuarem a viagem, sempre muito sábia. Mesmo assim, meu tio insistiu em passar bem devagar pela pessoa para ver se ele conseguia ver o rosto. Eles passaram devagarinho, com um olhar atento. Na hora que foram olhar para trás, não tinha mais ninguém lá. Nossa. Todos ficaram apavorados e meu tio parou no primeiro posto de gasolina que apareceu. Minutos depois, começou uma chuva torrencial que os manteve presos no posto. Quando a chuva passou, minha mãe assumiu o volante e terminou a viagem. Gente, esse é o primeiro caso. Tá, primeiro, eu acho que é alguma coisa aí que aparece em estrada pro povo não dormir, pro povo acordar e... Eu acho que foi pra dar um susto nesse tio aí. Eu acho que foi pra dar um susto no tio e fazer ela assumir o volante. Eu acho de também. verdade, assim. De verdade. Eu realmente acredito, sabe? Tipo assim, cara, que filho da mãe, sabe? Tipo, que babaca. Tipo, você tá cochilando. Isso é uma coisa muito... É a vida, não só a sua vida, mas é a vida das pessoas que estão com você, da sua família. Tem 3 em risco. pessoas em volta, sabe? Tipo, se não tivesse mais ninguém pra dirigir, já ia falar, sei lá, mano, para em algum lugar. A minha mãe, ela... Tipo, quando eu comecei a aprender a dirigir e tal, ela falou muito comigo sobre isso. Ela falou, Marina, tudo na vida a gente resolve. Começou a dirigir, passou mal, não importa onde você esteja, para o carro. Sim. Para o carro, me liga, para o carro, se proteja, para o carro, pega um Uber, Tipo assim, quando ela me falou, nem existe Uber, mas assim, ela provavelmente à frente falou, do pega seu um tempo, táxi, né? Mãe pega um B táxi. realmente muito à frente do seu tempo. Uma mulher visionária. Porque eu lembro que ela falou pra mim uma coisa assim, se você sair um dia, não vou beber, e aí você resolveu beber, deixa o carro, paga o estacionamento no dia seguinte, deixa o carro lá e vai embora de táxi, sabe? Tipo, ela falou assim, nunca na sua vida se coloque em risco por conta de um carro. Então, cara, E nós, mulheres, sem querer ser chato, mas nós, mulheres, somos mais cuidadosas mesmo. Eu acho que a gente tem essa preocupação mais de zelar pela vida das outras pessoas. Mas, gente, eu já passei por essa situação de estar alguém dirigindo, cochilando e se recusando a passar para o motorista e tal. Eu era criança, infelizmente, eu era vulnerável ali, né? Se fosse hoje em dia, eu dava um murro na cara da pessoa e ela ia morrer. Ia abrir a porta e ia jogar ela da porta do carro e ia passar a ré em cima dela. Mas, tipo assim, mentira, não façam isso. Mas eu ia provavelmente, tipo, atacar a pessoa, brigar, xingar, gritar. Porque, mano, se a pessoa me mata
porque ela cochilou no trânsito. Eu nunca mais ia deixar essa pessoa em paz. Nossa, Eu ia atormentar essa pessoa pro resto da vida. Porque o jeito fudido de morrer, né? Eu ia puxar o pé dessa pessoa toda noite. De verdade. Nossa, que jeito fudido de morrer, cara. Eu ia ficar aparecendo nos lugares que ela menos espera. Eu ia atormentar. Eu ia Não fazer dá. da vida dela, assim, um inferno. Não dá. Realmente, assim, sem condições. Minha família é espírita, né? Eu não tenho tanto contato mais com o espiritismo, mas eu cresci numa família que tinha contato com o espiritismo. Eu frequentava centro, recebia passe. Então, eu sempre tive muito contato com o espiritismo, assim. Minha mãe já psicografou carta. Minha mãe é espírita também, ia muito no centro, assim. E então, já vi minha avó falar coisas. Você falou que sua mãe psicografou carta? Já psicografou carta. Minha prima já viu meus tios junto com a minha avó, quando minha avó já não estava bem de saúde, viu eles que já faleceram ao lado da cama dela. Tem várias histórias de várias pessoas da família, de aparições, de minha avó receber uma pessoa de falar numa língua que minha avó não falava. Então, assim, eu sempre vi isso na minha infância. E você já passou por alguma coisa? A única coisa que eu passei foi que eu nunca gostei de ver, nunca gostei de saber, então acho que eu tenho esse bloqueio, né? E esse respeito também por saber que eu não quero. Então, eu acho que tá tudo bem. Mas eu já sonhei com uma avó minha que faleceu, perguntando como é que eu tava, como tava minha família, se a gente tava bem. E pra mim não era meio que um sonho. Tipo, parecia realmente que eu estava sentada com ela conversando, entendeu? Porque era, tipo, depois que ela faleceu, né? Foi uns anos depois que ela faleceu. Mas eu digo assim, tipo, ela tava conversando sobre isso, assim, tipo, como você tá hoje. Isso, né? Como que eu tô, como é que tá minha família, como é que tá meu pai, né, que era o filho dela, né? Então, foi isso, assim, mas eu nunca tive tanto contato. Então, eu acho, de verdade, que era alguma coisa na estrada pra realmente dar um susto. E não só por isso, porque depois choveu. Então, não só pelo perigo de, naturalmente, você ter uma pessoa na direção que não está apta pra isso, mas pelo perigo da... Mas a chuva ainda. Exato. Que ia ficar pior ainda de enxergar, que se tá uma chuva torrencial assim na estrada também, gente, parem. Não peguem a estrada, sabe? É melhor você atrasar 1-2 horas no seu caminho. Dependendo da chuva, cara, do que você se machucar, do que... Né, uma vida nunca vale 2 horas, nunca vale 5 minutos num farol. Então, assim... Sempre tenham cuidado. Você falou uma coisa, eu lembrei de uma vez que era uma chuva muito forte, mas a gente já estava na estrada. E aí a minha mãe acabou optando até por ficar no... E eu também morro de medo, né? De ficar... Quando você fica no... Você vai... Como que chama aquilo mesmo? Encostamento. Acostamento. Encostamento é o que eu faço toda noite. Dou uma encostadinha e ó... No acostamento, porque porque é perigoso o acostamento também, né? Você ficar parado lá e tal. Mas eu agora que você falou, eu lembrei de uma coisa. Eu ainda era muito criança e no meio da viagem começou a chover. E ela optou por ficar ali no acostamento, porque ela falou, cara, não tô conseguindo enxergar na minha frente. Não tô dando pra dirigir, assim, não tô em condições. Então, ela parou um pouco, assim. E eu lembro que a gente ficou, tipo, 20, 30 minutos até a chuva parar e tal. E tava muito assustador, assim, sabe? Era... Esse lugar que a gente morava, ele tinha umas curvas um pouquinho antes. A gente ainda ia dirigir uns 40 minutos, assim. E aí, na hora que deu uma parada, que deu uma pausada na chuva, ela foi. E aí, um tempinho depois, a gente viu 2 carros capotados. Nossa. E aí, eu lembro como isso ficou forte em mim. Que, tipo assim... Cara, talvez fosse, sabe, a gente ali. Talvez o nosso carro pudesse ter acontecido isso. Porque provavelmente foi por conta da chuva, da velocidade, enfim. Né? Uma sucessão de coisas que dá pra acontecer isso. E é bobeira, né? Às vezes é uma bobeira de uma chuva, uma bobeira de um cansaço. A gente sabe também que, às vezes, você tá fazendo uma viagem muito longa. Quando você tá chegando... Muitas vezes, acontece acidentes quando você tá na rua da sua casa. Porque você já chegou, aí você... Isso é o que mais acontece. A maioria dos casos que acontece, inclusive, de bater o carro, de algum acidente... É porque você baixa a guarda, porque você já tá perto de casa. É um lugar que você conhece muito... E aí você fica tipo, cheguei, deu tudo certo, às vezes não presta atenção, dorme ali. Eu mesma arranhei meu carro na garagem, numa
pilastra que eu passo todos os dias. Totalmente Então. ridícula, mas era um dia que eu tava muito cansada. E eu arranhei a lateral toda do meu carro na pilastra. Nossa. Foi muito ridículo. E Muito é ridículo. porque é isso, entendeu? Você tava exausta, Sim. provavelmente na hora que você chegou na garagem, você falou, ai, né, relaxou. Só que é pronto. nessas que a gente... E Muito que bom que é ridículo. uma pilastra, que é um arranhado, né? Não aconteceu Que nada. é uma coisa que não... Quer dizer, é uma aconteceu bosta, nada, mas assim, pelo menos não é você. Não feriu ninguém, exatamente. Mas eu tô com você, acho que aquela pessoa ali era pra dar um sustinho. Também acho. Que bom que deu certo, inclusive. Né? O caso 2. E é isso, gente. Se por acaso a pessoa não quiser parar, finge que tá vendo alguém na estrada, ué. Começa Nossa, a gritar. Bota um terror. Bota um terror. É isso aí. Sempre a favor de botar um É terror. sobre traumas psicológicos. Adoro. A casa da minha avó definitivamente... esse aqui é um caso 2. Tá. A casa da minha avó definitivamente é assombrada. Isso que é um fato, né? Não tá em discussão Sim, aqui. a gente tá na mesma página. Ok. Mas não acho que sejam espíritos maus. Então, tá bom também de boa. O caso mais irônico é o de quando a minha mãe e minha avó estavam assistindo TV num dia qualquer e ouviram todos os armários, louças e panelas caindo. Nossa, que medo disso. Era como se tudo tivesse desmoronado na cozinha. Pratos quebrando, barulhos de metal no chão, um caos. A cozinha fica a 10 passos da sala de TV. Foi muito alto. A porta ficava trancada à noite e quando elas abriram, não tinha nada no chão. Mas a porta da cozinha ficava trancada? Ficava trancada. Também gostaria muito de entender por quê. Será que é porque dá pra rua? Não sei. Mas aí você tranca a porta da rua, né? Mas aí se você quiser tomar um copo d'água à noite, você vai Tem que destranca. destrancar. Eu ia ter medo de abrir a porta e ter uma coisa Nossa, lá. sim. Ai, que desespero. É. Só de você falar não tem nada, né? Eu já fiquei Eu nervosa. já tô apavorada. Explica pra gente por que a porta era trancada, gente. Ajuda aí. Tô curiosa agora. Eles fecharam a porta, fizeram uma oração. Desculpa, elas fecharam a porta, fizeram uma oração e foram dormir. Ah lá. Gente, eu não aceito. Ah lá. Desculpa, eu não aceito. Aqui, ó, um Pai Nosso. Não. Então, beijinhos, boa noite. Gente, não tem como. Primeiro que eu não ia nem dormir nessa casa. Eu não ia dormir. Gente, trancou a cozinha, eu não vou dormir. Exato, que isso? Não é uma barata que você tranca ela num cômodo e espera o melhor, pra no dia seguinte a barata não tá mais lá, entendeu? Não dá, ela vai... Não tem como, gente. Você trancou. Não. Entendeu? Não, e assim, você não vai simplesmente... eu vou fazer uma oração e tchau, E vou tchauzinho. dormir. Que isso? Gente, quem é que vai dormir depois de uma oração, depois da cozinha ir abaixo, Aham. entendeu? E não ir abaixo. Que isso? Eu tava Não. indo abaixo junto. Eu já tava apavorada. Jamais. Eu tava apavorada na minha cama já, Ligaria fazendo uma pra uma mala. amiga, falaria, amiga, Tô indo. Tô chegando. tô chegando aí. Sim, leva 2 mudinhas de roupa, um pijama, passa uma semana longe, só chega... E aí, volta pra essa casa, Só assim... na semana que vem. Não, sábado, 2 da tarde, um horário totalmente fantasma friendly, Exato, entendeu? É, fantasma friendly, que daí... Que ele não umas vai 9 da manhã, não vai ter ninguém. Bem tranquilo. Não dá pra vir muito cedo, 6 horas da manhã eu acho que ainda é arriscado. Eu acho que não tem porquê, né? Né? Eu gosto depois do almoço. É. Ninguém vai aparecer, nenhum Ninguém fantasma aparece, não. vai, não, ele sabe que é horário comercial. Ele não aparece, ele só aparece de noite mesmo. Exatamente. Meu Deus, ela ainda traz aqui mais 2 casos sobre o avô dela. Tá. O primeiro caso, meu avô morreu tem uns 40 anos, mas ele sempre faz questão de ser muito presente nas nossas vidas. Medo. Inclusive dos netos que ele não conheceu em vida. Certo. Quando eu tinha 2 ou 3 anos, morávamos em Ilhéus e eu sempre brincava na praia com um amigo imaginário. Um dia, quando viajamos para a cidade da minha avó, minha tia me colocou em cima da mesa com um monte de foto antiga e estava me gravando. Então ela conta que a tia dela começou a gravar ela, né, com algum radinho, alguma coisa assim, porque é gravação só de voz. Tá. E aí ela conta que em um determinado momento ela pegou uma foto do avô jovem e falou: olha, tia, o meu amigo que brinca comigo na praia. Nossa. Minha Por tia, Deus. que é muito medrosa, gelou. Eu tô gelada também. Mas olha que tia. Gelou. Olha que tia. Aí você pensa assim, o que a tia fez? A tia guardou tudo e foi embora, né? Foi isso que a tia fez. Lógico. É o que Não eu faria. foi o que a tia fez. A tia gelou. Mas ela misturou as fotos de novo. Me distraiu e chamou minha mãe. Ai, meu Deus. Quer dizer, ela vai tentar fazer de novo. Ela vai repetir o teste. Meu Deus. Ela chamou uma testemunha. Aham. Ela distraiu o demônio. Quer dizer, ela fez tudo. A tia fez tudo. Ela ficou com medo, mas ela... Olha Ela que vai até o fim. Ela vai até o fim. Meu Deus. Quando minha mãe chegou,
me perguntou onde estava a foto do meu amigo. E eu procurei no meio de todas as fotos e peguei a mesma fotografia do meu avô jovem. Nossa. Elas guardaram as fotos e desligaram o gravador. Minha tia tem a gravação até hoje. Gente. Mas assustador, mas bonitinho. Fofo. Né? E também pode ser que tenha alguma pessoa que fosse muito parecida com o seu avô, né? E aí você teve essa sensação que também pode ser isso, sabe? Também pode ser isso. Né? Mas eu acho muito bonitinho a ideia do seu avô, sei lá, tipo, brincando com você, sabe? Tipo, te vendo mais uma vez. Eu tenho essa... Eu não conheci nenhum dos meus avós. Eles morreram muito cedo, assim. Um morreu aos 5 anos. Eu sou mais próxima da minha família, né? Por parte da minha mãe. E o pai da minha mãe, ele morreu, tipo, acho que 5 anos antes de eu nascer. Tipo, ele morreu muito cedo. E foi muito triste a morte dele também. E eu queria muito ter conhecido. Ele era um cara muito legal, ele era muito divertido. Minha família só tem mulher, assim, eu não tenho uma presença masculina, sabe? Acho que teria sido legal ter conhecido meu avô, sabe? Então, às vezes eu fico pensando nisso, assim, que bonitinho. Sim. E que talvez... Eu acho que criança tem muito caso, assim, né? De criança, amigo imaginário. Que é alguém da família, tipo, que já passou por isso. Porque amigo imaginário, eu lembro que eu tinha muitos. Filha única ainda, né? Brincava muito sozinha, criava meus personagens. Mas eu não tinha isso de, tipo, lembrar de alguém. Mas se eu fosse essa tia, assim, eu faria a mesma coisa. Eu chamaria a mãe, eu misturaria as fotos, eu falaria assim, ó lá. Porque a gente ia querer investigar, né? A gente ia querer, tipo, fazer a prova. Hoje seria um vídeo e já estaria no TikTok. Com 5 milhões de views. Sim. Com toda certeza, sim. Bombando. Bom. Ai, meu Deus. E o último caso ainda tem outro. Socorro. Meu irmão, 10 anos mais novo que eu, desde muito pequeno fala que viu meu avô em diversas situações. Já viu ele ao lado da geladeira na casa da minha avó, envolto numa luz branca, também já disse que brincava com ele. Um dia minha mãe estava voltando da escola que ela dava aula, e era uma região muito isolada de Lagoa Santa, região metropolitana de BH. Área de mata densa, estrada deserta, essas coisas. Diz minha mãe que meu irmão estava conversando normalmente como qualquer criança de 4 anos. De uma hora para outra, ele ficou em silêncio, estava no carro, né? Tá. Quando minha mãe perguntou por que ele estava quietinho, ele falou que meu avô tinha chegado. Minha mãe arrepiou toda. E como nunca teve medo das coisas, rendeu conversa. Perguntou onde meu avô estava. Ele disse que estava do lado dele. Provavelmente no banco do carona. Ao lado dela, né? Desculpa. E que estava com a mão sobre a mão dela, que estava no câmbio do carro. Gente... Aí já mexeu com o câmbio, né? Eu tenho muitas coisas pra falar. Aí já mexeu com o câmbio. Não sei exatamente como minha mãe conseguiu terminar de chegar em casa. Acho interessante ressaltar que eu e meu irmão não morávamos na mesma cidade que a minha avó. E íamos só uma vez no ano durante as férias. Então não estávamos sugestionados a falar sobre o meu avô. Ele não era um assunto recorrente, já que ele tinha falecido há muitos anos. Eu tenho que falar várias coisas. Primeiro, gente, se você aí morre... Não, se você aí morre... Vamos combinar aqui entre nós. Se você aí morre, você vai aparecer pra alguém depois, espírito, isso aqui... Gente, vamos esperar a pessoa estar no acostamento. Vamos pensar em timing. No estacionamento. Eu acho que a gente tem que falar sobre timing de Imagina você tá espírito. dirigindo na estrada, o seu pai aparece. Seu pai, que já falecido, aparece no banco da carona com a mão... No câmbio. Não, e aí eu ainda ia ficar pensando assim... Ué, tô dirigindo errado? Tô dirigindo... Teve que aparecer. Teve que aparecer. Pra falar... Então faz uma baliza aí pra mim, então. Você é tão bonzão assim? Você tá com a mão no câmbio? Da minha mãe. Gente, a minha mãe... Faz uma baliza aí pra mim, amor. Minha mãe não pode me ver dirigindo, que ela surta. É insuportável. Ela vai fazer isso com você. Ela vai fazer isso comigo. Ela vai. Ela vai aparecer demorar. com a mão no câmbio. Vai demorar muito. Vai demorar porque ela não vai morrer. Eu já pedi pra ela morrer depois de mim, já combinou. Ai, que bom. Vai acontecer. É você, então, que vai ficar fazendo a baliza pra ela. Ela vai entrar assim e falar, não, pode deixar que eu faça a baliza. Gente, eu não aceito. Olha, eu não aceito a falta de timing. Eu aceito. É um pouco falta de noção. E a mão no câmbio me pegou. A mão no câmbio também não precisa. Não precisa. Porque assim, gente, dirige. A gente entende que queria pôr a mão na mão da filha, mas espera
timing, entendeu? Timing, é questão de Você tá lá noção. no meio de uma marginal Tietê, 6 da tarde, aquele trânsito, aí tá com a mão no câmbio aqui, tá do seu lado. Não é clima, não tem envolvimento, não tem emoção. Tem que ter um timing, entendeu? Eu acho que foi assim, super anticlímax. Olha, Paulinho, o seu avô, ele falhou. Faltou empatia. Eu fico feliz que ele tenha, né, se vocês tenham sentido a presença dele, que isso tenha sido um momento importante pra vocês como família, mas eu acho que não precisava ser no carro em movimento com a mão no câmbio. É isso que eu gostaria de trazer. Na estrada com a criança atrás, Exato, né? com a neném no colo, catarra com a neném no colo, entendeu? Não dá pra mim. Então, Pauline, assim, um beijo, Pauline. Peça uma ajuda aí, peça uma ajuda pro seu avô, né? Peça a ele que não apareça nesses momentos. Exato. Aí temos aqui o caso mais recente relacionado ao avô. Minha avó tem uma demência muito avançada. Hoje ela não fala e não anda mais. Ela faz fisioterapia 3 vezes por semana. A fisio atende em domicílio e sempre foi uma pessoa muito discreta e gentil. Um dia perguntou pra minha tia quem era o homem na foto que estava no móvel da sala. Minha tia respondeu que era o meu avô. E perguntou por quê, né? Niki, ela respondeu, é porque ele sempre tá no quarto durante as sessões de fisioterapia. Nossa, por Deus. Meus tios já tinham reparado que de tempos em tempos a minha avó fica com o olhar fixo em algum lugar e ninguém faz ela virar o rosto. Além de apontar para a foto dela com meu avô quando eram jovens. É uma das poucas coisas que ela ainda faz. A teoria deles é que ela vê meu avô. Enfim, somos regados de casos sobrenaturais, são tantos anos vivendo coisas bizarras que chega num ponto que é difícil não acreditar. Sim. Foi isso que nos levou a procurar ajuda espiritual e o que nos levou para o espiritismo. Como eu e meu irmão não trabalhamos nossa mediunidade, as coisas continuam acontecendo com a gente. Mas com a minha mãe já melhoraram bastante. Ou pelo menos é o que ela nos conta. Bom, agradeço por ler os meus casos, amo o podcast. Desde quando era junto com o Modo e sempre escuto dirigindo. Beijo grande. Pauline, escutar o caso bizarro dirigindo também me dá um pouco. Pauline, cuidado, vamos Pauline, lá. cuidado com o seu avô, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado Vamos aí. tomar um cuidado. Nossa, gente, mas assim, isso de estar presente no quarto, é o que eu falei, tipo, isso era muito comum com a minha avó, assim, de ter a família, sempre tinha alguém presente no quarto. O quarto tava sempre cheio, gente. O quarto tava agitadíssimo, o quarto da minha avó. Eu acho bonito isso, sabe? Tipo assim, porque, pô, ele tava aparecendo pra ela de alguma forma. Eu tive uma avó também que ela teve demência, ela passou muitos anos sem nos reconhecer, né, antes dela falecer e tal. E é uma condição que ela... A pessoa em si, ela não sofre tanto porque ela não tem consciência daquilo que ela tá vivendo, né? As pessoas em volta sofrem horrores, Sim. assim. Então, é muito difícil das pessoas em volta terem maturidade para conseguir compreender esse momento. Porque é de muita dor mesmo, tá? É uma pessoa que a vida toda te reconheceu, você tem uma história com ela, tal, de repente ela olha pra você e ela não lembra mais. Só que não é bem assim, né, gente? A gente sabe que no fundo ela lembra, existe o amor, existe o carinho, né? Só que infelizmente é uma condição que nos faz pensar, nos faz duvidar muitas vezes de que lembra. Sim. E eu achei legal que, de alguma forma... os tios de vocês encontraram uma coisa fofa, sabe? Do tipo, pô, então talvez nesses momentos que ela tá olhando pra um lado, que ela tá olhando pra um lugar e não quer virar, talvez ela esteja vendo o avô, talvez ela esteja conversando com ele. Sim. Então eu acho bonito a gente também pensar nesses momentos bons, até pra ressignificar, porque é uma condição que traz muita dor pra família. Então eu achei Encontrar bonitinho. conforto, né? Pra ela também, principalmente nessa situação, nesse momento, assim. Mas sempre é um susto, né? Sempre é um susto. Sempre é um susto, assim. Ainda mais essa fisioterapeuta que tava lá. Que me manda essa. E veio do nada, ela solta isso. Gente, então, timing, entendeu? Soltou essa, assim, pá. Soltou essa e foi lá, agora eu tô indo lá. Tchau, fazer só beijinhos. mexendo na perna da sua avó. Botar aqui Tipo, uns porra. eletrodos e vamos que vamos. Então, assim, dá um susto, entendeu? Dá um impacto, assim. Complicado. E Pauline, vai tratar a sua espiritualidade aí, gata. Porque vai ser bom pra você. isso é bom. Com certeza. Um beijo, Paulinho. Tem mais histórias da Pauline ou posso ir pra próxima? Pode ir pra próxima. Então, vamos lá. Momo na reunião dos pais. Oi, eu sou Janaína. Tenho 12 anos. Gente, 12 anos, que fofo, Janaína.
Moro em Fortaleza, Ceará, mas nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha. Tenho ouvido o podcast há pouco tempo, mas já amo. Que fofa. Uma ouvinte nova e fiel. Minha história aconteceu no interior de Goiás, numa minúscula cidade chamada Minaçu. Já amei. Era uma época mais ou menos ali no ano 2018 e 2017. Eu estava no segundo ano. Tinham 7 anos e na época todos os lugares... Segunda série. Segunda série. Tinham 7 meu anos. Deus. É a segunda série, né? Tinham 7 anos, na época todos os lugares noticiavam o jogo da Momo. Amiga, você poderia explicar pra gente quem é a Momo? Gente, eu vou colocar uma foto, mas eu vou colocar até um aviso de gatilho. Porque a Momo, ela pode ser bem assustadora pra você. A Momo, eu acho ela assustadora. Ela é assustadora, né? Ela tem uns olhão e a boca dela, fazendo uma descrição, o olho dela é bem grandão, assim, esbugalhado, assim, sem pálpebra. Com uma olheira, assim, bem funda. E ela tem aquele bocão, tipo, muito grande, assim, o maior que o do Coringa mesmo, puxadão. Exatamente. Um nariz bem achatadinho, cabelo preto longo, com uma franjinha e um cabelo meio ralo, assim, mas um cabelo longo, assim. Bom, dá um susto. A Momo, essa história da Momo, ela é, na verdade, ela é uma obra de arte. Aham. E aí, enfim, só que ela foi, como tudo, né, que existe no mundo, foi transformado numa coisa bizarra. E fizeram um vídeo que ficou circulando pela internet, assim, que dizia que era um vídeo, que tinha, assim, um vídeo bem perturbador, sabe? Desses vídeos, assim, circulando, só que numa vibe infantil, né? Porque tem muito desses videozinhos que são pra crianças, então tem repetição de palavra, tem musiquinha bonitinha. Então era um vídeo que tinha essa ideia de ter um conteúdo infantil, era inundado disso, em versões, assim, editadas e tal. Só que mostrava essa personagem Momo, que é uma criatura que, quando você olha assim, ela é bem assustadora, né? Ela tem um sorriso meio deturpado, um olhar estranho. Então, e tinha uns sons em inglês, espanhol. E começou a surgir como se esse vídeo fosse um vídeo para pedir para as crianças se mutilarem. Então, isso foi uma coisa que chocou muito, né? Que assustou essas coisas. E tinha... E começou a falar que elas estavam rolando no YouTube e tal, só que, pelo que eu lembro, né, isso aí é a minha lembrança, assim, não teve nenhuma comprovação. Era um vídeo que ele rolava por trás, tipo, sei lá, num Zap da vida, numa coisa assim, mas ele não rolava no YouTube Kids, né, porque o YouTube, ele tem uma plataforma pra criança e lá só tem conteúdo, os conteúdos que entram lá, tem toda uma preocupação, né, ou deveria ter uma preocupação pra ser esses conteúdos. Então, assim... Mas ficou aquele rumor, né? Ficou aquela coisa toda. E a gente sabe, gente, que quando uma coisa é falada assim, tá no YouTube, pra você desmentir também é complicado, né? Quando uma notícia ela sai, automaticamente ela é verdade. Ela sendo verdade ou não, a partir do momento que aquilo sai a primeira vez, até alguém desmentir, até ir atrás, essa informação já foi perdida em milhares de partes e de processos, e muita gente nem quer mais saber se isso é verdade ou não. Exato. No fim, as pessoas simplesmente veem aquela primeira informação e acreditam que aquilo é verdade. E mesmo se desmentir, não importa, porque foi a primeira informação que ela viu que importa. E como é então que E como é que é o comportamento? Que agora a gente não tá nem falando mais de casos bizarros. Como que é o comportamento da internet, Jéssica? Se eu vejo um vídeo de uma pessoa sendo decepada... Sim. Eu falo assim, gente... Esse vídeo que eu não vou compartilhar porque eu tenho consciência social, é isso que acontece? Imagina, claro que Ou não. é assim, meu Deus, que horror esse vídeo de uma cabeça decepada. Compartilha o vídeo da cabeça decepada. RT. Quer dizer, você compartilha e aí qualquer violência que acontece na internet, você fica ali, você vai descendo na timeline, você vai olhar num grupo do WhatsApp, aí tem 40 pessoas mandando um vídeo de uma cabeça sendo decepada. Como que essa violência não te afeta? Sim. Você vai entrar no vídeo, todo mundo, você viu a Momo? Você viu a Momo? Mas não é que você vai compartilhar um vídeo do Ministério Público falando, gente, não. Não, você vai compartilhar um vídeo perturbador. Lógico. Então... Qual é o sentido? Tipo assim, as próprias pessoas ajudaram a espalhar isso. E criou uma sensação de terror que eu considero estúpida.
que poderia ter sido evitada se as pessoas É só o usassem de uma terror. forma mais tipo, Sim. inteligente, né? Mais Sim. responsável. E não dizendo que não é pra se preocupar, gente. É pra se preocupar. É óbvio que se tem um único vídeo sobre isso, uma única postagem de alguma coisa que pareça que tá remetendo à automutilação, tudo é preocupante. Principalmente Sim. para crianças que são suscetíveis, né? Para criança que ainda não tá formada ainda, não tem ainda toda a personalidade, não tem maturidade para Sim. para se envolver com essa história. Então é óbvio que pais têm que se preocupar, pais têm que estar atentos ao que o filho está consumindo, esse tipo de coisa. Mas a gente está falando de um caso aqui, né, que a gente é uma escultura japonesa, uma escultura japonesa de uma mulher pássaro. Aí pegaram isso, transformaram como se fosse um demônio, como se fosse... Tipo, é uma lenda urbana, né? Eu acho E aí que chegou no começaram a momento de falar. histeria mesmo. A grande histeria histeria. coletiva de... eu vi algo tão chocante que eu preciso que outras pessoas vejam também para elas se chocarem junto comigo. E aí isso serve para tudo na internet, não só para casos assustadores, mas ver uma matéria de algo muito absurda. Sim. E aí, ao invés de você simplesmente denunciar, você compartilha. Olha que absurdo falaram aqui. Gente, não façam isso. Se você vê alguma coisa que você não concorda, não passe para frente. Porque mesmo você falando mal daquilo, você está... passando essa mensagem para frente, você pode fazer com que outras pessoas que concordam com aquela mensagem se sintam mais fortes para poder compartilhar aí de uma forma positiva essa mensagem e isso aí realmente sair do controle. Então, tem que ter muito cuidado. Vou voltar aqui para nossa história aqui da Janaína. Bora. Ela tava falando, né, da Momo, que ela tava no segundo ano, né, na segunda série, e tava tendo essa história aí do jogo da Momo. Esse surto. Exato. E aí ela fala assim: me lembro que todas as crianças estavam com medo. E pela escola rodavam várias histórias de que a Momo assombrava as crianças da minha turma. Eu amo. Eu e minha melhor amiga ficamos com muito medo. Somos melhores amigas até hoje. Na minha escola, todo fim de mês, na última sexta-feira do mês, tinha reunião de pais. Meus amigos e eu aproveitávamos a data para explorar a escola. Gente, eu fazia muito isso também, tá? Quando tinha reunião, a gente saía pra tocar o terror no colégio, era tudo. Então eu entendo totalmente ela. E era tudo combinado. Nós levávamos lanternas, lupas de brinquedos, radinhos, espadas e arco e flecha de brinquedo e coisas do tipo. Gente, já virou um Hunger Games. Não, e assim, eu saía só pra andar, eu não tinha arco e flecha, eu não tinha essa produção toda, uma assim. coisa meio Indiana Jones, né? Cara, um arco e flecha. Como é que ela levou um arco e flecha e a mãe, tchau, filha. Tchauzinho, viu? Mas era de brinquedo, né? Não, e Tipo todo mundo sabia, né? Obviamente, É. os pais sabiam. Mas eu achei engraçado. Sempre íamos de roupas totalmente pretas. Gente, tinha até um dress code. Nossa, tem dress code, eu amei. Passada. Juro. Achei ela uma diva. Na época, a turminha toda estava totalmente viciada em DPA, que chama Detetives do Prédio Azul, que é um programa do Gloob, né? Da TV Gloob. Gente, eu não conheço isso. Detetives do Prédio Azul. Deixa eu pesquisar Não é da aqui. nossa época, Não né? é. No caso. Mas eu já vi umas imagens, assim. Eu já vi, tipo, propaganda e tal. Que fofinho. É muito fofo. É muito Eles são bonitinho. detetives. Sim. Igual que a Janaína e os amigos dela em dia de reunião de pais. Mas eles usam verde, amarelo e vermelho. Eles usaram preto. Mas é pra ficar neutro, eu entendo. Mais fácil todo mundo ter também, né? O look. Poder combinar o look com todos. Nós acreditávamos que embaixo da escola tinha uma tumba de um faraó do Egito antigo. Não sei como, mas tá bom. Sempre fui meio bococo do pequena, Janaína. Janaína, somos todas Janaína. Somos todas Janaína. Eu acreditaria em... Pra ser sincera, provavelmente eu teria sido a pessoa que espalhou que tinha A tumba de faraó em Minasul. em Minasul. Perfeito. Eu teria sido a pessoa que espalhou essa notícia. Mas caso eu não fosse, eu provavelmente estaria acreditando também. Na segunda série, minha filha, eu acreditava em qualquer coisa. Hoje em dia... Até hoje eu acredito Se você falar bem faladinho pra mim, que tem uma tumba do faraó aqui embaixo, e a gente tá num prédio, no quarto andar. Se você falar pra mim, pô, no terceiro andar, parece que tem uma tumba do faraó. Eu não sei se eu não vou acreditar. Eu acho que eu ia acreditar. Então, a gente tá junto,
Viu, Janaína? Mas assim, lembrando que é sempre engraçado essa coisa que a gente tem de acreditar que, tipo assim, é o que você falou, uma tumba do faraó do Egito em Minas Sul. Não, assim... Onde é que a gente vai pôr essa tumba? Ah, já sei, em Minas Sul. Não, tem uma escola ali em Minas Sul, a gente bota que embaixo. É especial. Ninguém vai reparar, não. Vai ser ótimo. Gente, não dá. Aí, uns anos depois, aparece lá a Momo pra atormentar essas crianças. Faz todo sentido. É a Momo ainda. A Momo, coitada, que nem do Egito é. Tem a Momo ali. Não, o importante é esse mix cultural. Isso, eu me lembro que era uma sexta-feira 13 de outubro, lá pelas 9 da noite. Porra, sexta-feira 13, Poxa. Aí fodeu. Não, Janaína, estamos contigo. Uhum. Todos os pais ficavam no auditório e as crianças ficavam em algumas mesas na frente do auditório. 2 monitores ficavam cuidando da gente, então as crianças não ficavam sem supervisão, né? Por enquanto. Por enquanto. Eles nos davam massinha, papel e lápis de cor. Mas a gente não ficava lá. A escola ficava toda escura e só os postes em volta da escola iluminavam o prédio, que é por isso que ela foi com lanterna e tudo mais. Em uma de nossas aventuras, estávamos todos passando por uma parede que a vista dava certinho para a rua. Então, é uma parede ali que dava para ver a rua de onde ele estava. Sob a luz de um poste, vimos uma figura de uma mulher muito magra e pálida, alta, com cabelo liso e preto, que ia quase até o chão e de capa preta. Já tranquilo. Já puxou. Já tranquilo. De repente, todos os outros postes piscaram e apagaram. E só o poste com a mulher embaixo ficou aceso. Eu e as outras crianças ficamos em silêncio, obviamente apavorados. De repente, ela olhou para nós. Vimos que ela tinha um rosto todo costurado e tinha a cara distorcida, com um sorriso de orelha a orelha. Ela estava com uma faca na mão. Sim, juro. Eis que ela começou a correr na nossa direção e logo passou a escalar a grade da escola. Nesse momento, eu só lembro que passou pela minha cabeça. Ela vai nos matar. Não, é óbvio. Sim, ela vai. Um bom pensamento. Perfeito. Mas, ao menos tive forças para gritar. Gente, corre. Que bom, alguém correu. Não foi filme de terror que falou, vou lá pra trocar ideia com ela. Corremos pro auditório e começamos a gritar. Socorro! A Momo veio nos matar, ela tem uma faca! A gente imagina no meio da reunião de pais, eles falando, sei lá, não, porque é aula de ciências. E a Momo veio matar a gente! Na hora, todos os adultos saíram pra procurar a tal pessoa com a faca. No final, não encontraram nada e chamaram a polícia. Com tudo isso, me acalmei e voltei pra casa. Antes de dormir, eu fui fechar a janela e no telhado da casa da frente da minha, gente, estava a mulher que eu tinha visto na escola. Pelo amor de Deus. Estava no telhado, por isso dava pra ver que ela tinha as pernas de galinha. O quê? Do nada. A Momo com perna de galinha. Com a faca na mão, correndo. Foi terrível, mas nada aconteceu, ainda bem. Na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, todas as outras crianças que estavam comigo na sexta também tinham visto a mulher no telhado da casa da frente da casa deles. Até hoje não sei o que foi isso, mas acho que foi a Momo ou um terrorista tentando nos assassinar. Beijos, obrigada pela minha história. Gente, o que eu mais amei... A terrorista, eu acho que não. Ou é a Momo, ou é um terrorista. Não existe o meio termo. Não existe outra opção além de a Momo e o terrorista. Gente, mas assim... Vamos lá. Primeiro, a Janaína não viu sozinha, né? Tem todas as outras crianças que viram e passaram pela mesa. Fora o telhado, né? Mas o lá telhado, no colégio... eu vou acreditar que foi uma coisa de... Vocês estavam meio impressionados, meio assustados. Pode ser. Eu não sei, eu acho que o telhado foi um pouco disso. Aliás, vocês estavam impressionados com a Momo, né? De uma forma geral. Então, vocês estavam propícios a ter um medo. E tava toda uma situação, gente. Uma sexta-feira à noite, vocês... Sexta 13. Né? Com arco e flecha. Entendeu? Dia de maldade, né? Dia de maldade. Estamos então, já aqui. tava intencionado, de alguma forma, a ver alguma coisa. Porém, que porra é essa que tava embaixo do poste? Sim, eu não duvido que realmente tivesse uma pessoa. E aí, como vocês estavam mais impressionados, aumentou até o que era essa coisa, né? De tipo assim, realmente podia ser uma mulher que estivesse com uma faca, sei lá, na rua.
E aí ela tinha alguma coisa no rosto, e aí vocês estavam já impressionados no escuro e falaram, não, Já ela tá meio toda que- costurada e tal. Pode ser que tenha alguma coisa que seja um pouco mais, sabe? Mas que tenha de fato acontecido alguma coisa. Porque pra todo porque mundo ver. Imaginar, tipo, todo mundo teve a mesma visão, Exato, eu né? acho que aconteceu sim. Sim, Eu acho que aconteceu. mas acho que não era um terrorista em Minação. E eu também acho que não era Momo. Eu também acho que não era Momo. Será que não era o faraó? O faraó que tava enterrado? É verdade, o farol aqui não... Não falamos sobre ele, falamos né? sobre Esse ele. querido. Uma faraó, né? É. Uma faresa. Uma faraônica. Uma faraônica. A gente não sabe. Gente, eu não sei o que era, mas eu vou te falar uma coisa, Janaína. Você escapou, viu? Nossa, que Janaína, nossa guerreira, porque assim, por duas. Janaína. você Janaína. escapou. E a Janaína foi a única com consciência aqui, entendeu? Porque ela foi a verdade. única que mandou. Galera, Vamos morrer. bora correr. Bora correr. Não vamos ficar aqui parados, É isso entendeu? mesmo, Janaína. Você fez certo. Tá, eu não É. sei o que você fez depois que você viu o bicho no telhado, mas eu teria ido dormir com os meus pais. Sim. Não sei o que você faz. Mas, ó, Janaína, lembrando, você tem 12 anos. Então, é normal a gente sentir medo também. Ficar, às vezes, impressionada com algumas coisas. Toma cuidado com o que você consome, né? Conversa aí com quem cuida de você também. Sempre, sabe, contar essas coisas. Não sei se você chegou a contar. Eu vi que, né, vocês contaram pros adultos. Porque vocês já chegaram gritando. Mas é isso, sabe? Sempre contar pros adultos. Sempre... Sim. Tem que tomar um certo cuidado, porque é isso, eles vão ajudar a gente a... Ou esperamos, né, que eles nos Uhum. ajudem a lidar melhor com essas situações. Exato. E, Janaína, você fez a coisa correta. Você vê alguma coisa, corre e conta pra um adulto. Exato. É sempre nessa mesma ordem, É Janaína. isso. Você arrasou. Esquisito, corre e conta pra um adulto. Um Exato. adulto de confiança, Vai dar tudo certo. que vai dar tudo certo. Exato. Janaína, você é tudo. Um beijo. Adorei essa história. Quero um ser sua beijo. amiga, Janaína. Você é uma diva. Eu também quero ser amiga da Janaína, mas eu não quero pra Minasul nessa escola, não. Ah, Janaína, com todo respeito. Com todo respeito. Eu não vou lá, pra não. Minasul, mas eu ficaria em outro lugar. Uma sorveteria de Minasul, uma Vamos. pracinha, né? Tudo, uma sorveteria fecha. Agora a escola não, a gente vai estar passando. Sim. Fiquei sabendo que tem um faraó ali enterrado. Sim. Mas assim, a Janaína agora, ela mora em Fortaleza. Ah, ela mora em Fortaleza. Ah, então tá tudo bem. Então tá de boa, Então entendeu? partiu Fortaleza. Exato. E acho que nada aconteceu em Fortaleza, né? Não. Pelo que eu entendi é que pelo menos ela não contou. Até agora, acho que podemos Então. ir tomar um sorvete em Então. Fortaleza, acho show. Pra mim, tranquilo. Fechou, já Janaína. fechou. Só chamar. Ai, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Eu amiga? amei. Eu gostei muito dos casos. Eu adorei, amiga. Muito obrigada por me chamar. Sempre me divirto muito. Sim. Tem alguns casos aí que eu vou dormir pensando. Eu não vou mentir, não, que eu sou Vai bem trazer uma impressionada. reflexão, né? Vai trazer uma reflexão. Acho que a gente Sim. passou aí por alguns bons sentimentos durante o episódio. Exato. Conta pra galera como é que eles fazem pra te encontrar, os seus projetos, tudo que você quiser contar aí. Meu arroba é Jéssica Greco, como tá meu nome aí na descrição, tudo do podcast, que é JSK. Jéssica Greco em todas as redes, então me segue lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, onde vocês quiserem. E também eu tenho os meus podcasts, que é o Diário de Bordo, de segunda a sexta. Uma vez em vídeo agora, muito chique. Estaremos fazendo vídeos também, cortes, então pode seguir a gente, Diário de Bordo pode. Vi o anúncio chique. Chiquérrimo. Um podcast sobre cultura pop, coisas que estão acontecendo, notícias, fofoquinhas da internet e da minha vida com meu marido também. A gente conta um pouco da nossa vida, das coisas que acontecem. Inclusive, tem episódio com a B lá, sim. Sim, Podem verdade. lá, tem sim, episódio com a B. Tem episódio que você fez com a Carol juntos, acho que também, né? Você é a Logo Carol. no comecinho. Então podem ir lá ouvir também, que é muito legal. E o Imagina Juntas, a gente tá em férias, mas também dá pra ouvir todos os episódios, assistir os vídeos. Já e é já isso. vem aí, né? Exatamente. Então, obrigada por ter vindo, foi muito legal. Eu amei. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio. Bora! Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.